Olá! Seja bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista de Ilha das Flores. Eu sou a professora Jane e neste momento você está na Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição 10 da revista Práticas Bíblicas, edição 1, elaborada pela Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. E o nosso tema de hoje, a Igreja e sua responsabilidade missionária, com base no texto bíblico de 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Para enriquecer nosso conhecimento neste tema, a revista propôs um texto bíblico de meditação a cada dia da semana, com os quais marcam episódios históricos referenciados ao longo da lição. Introdução. Vamos começar com o nosso texto principal. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Por isso também, na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E é no capítulo 12 de Gênesis, no Antigo Testamento, que se inicia a história do povo de Israel. Será que não havia uma preocupação da parte de Deus para as demais nações? Ou será que o texto bíblico está demonstrando que, por meio daquele pequeno povo, estava o objetivo divino de alcançar o mundo inteiro? Vamos pensar um pouco sobre essa história. Seu início se dá com o patriarca Abraão, que respondeu ao chamado divino com fé. Por isso, as promessas repetem-se aos seus descendentes. A quem o texto sagrado de Gênesis 22, 17 a 18 se refere quando fala sobre a descendência de Abraão. Aplicação para a vida. Você e eu fazemos parte do objetivo divino de ganhar todo mundo. Você tem participado efetivamente da obra de evangelização? 1. Formação missionária da Igreja. Em primeiro lugar, os descendentes diretos de Abraão. Como já tivemos a oportunidade de demonstrar na introdução, o chamado e as bênçãos dele consequentes se repete ao seu filho Isaque, ao seu neto Jacó e ao seu bisneto José. Em segundo lugar, a descendência de Abraão, herdeira do chamado, das promessas e das bênçãos do patriarca, é o próprio Jesus Cristo. Só por meio dele foram alcançados de maneira definitiva os que estavam fora da nação de Israel. Só nele há previsão de bênção para todas as famílias da terra. Em terceiro lugar,
A descendência de Abraão são os cristãos, a Igreja do Senhor, os atuais verdadeiros herdeiros. Pode-se dizer então que Deus já pensava em missões quando ainda não haviam missionários. Desde o Antigo Testamento, Deus havia preparado um povo com o objetivo de levar o seu domínio, proclamar sua majestade e tornar suas bênçãos conhecidas e estendidas a toda a terra. E a maneira pela qual o Senhor deliberou fazer isso foi através do trabalho missionário da sua igreja. O povo de Israel, privilegiado por causa do seu chamado especial, não conseguiu, contudo, fazer com que as bênçãos de Deus se estendessem a todas as famílias da terra. Em Cristo Jesus, a igreja se torna responsável por essa missão. Que não nos esqueçamos que as bênçãos e responsabilidades prometidas a eles nos alcançaram. Aplicação para a vida. Deus tem preparado um povo com o objetivo de levar o seu domínio, proclamar sua majestade, tornar suas bênçãos conhecidas e estendidas a todas as terras. Como você tem se enquadrado nesse objetivo de vida? 2. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Como um bom judeu, Pedro, ao escrever a sua primeira epístola, especialmente o capítulo 2, está imerso nos textos do Antigo Testamento. Mas, surpreendentemente, o que ele diz, dirigindo-se à Igreja do Senhor, é que ela se torna a raça eleita, uma família, uma nação escolhida. Estes eram objetivos e títulos referentes a Israel, conforme podemos ler Isaías 43, 21. Vamos ler? Esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. A ideia é de um agrupamento de gente com vida e descendência comuns. Ao aplicar essa designação à igreja, o apóstolo está afirmando que essa tem uma vida comum, uma vez que a vida de Cristo é compartilhada por todos os seus membros, ou seja, por todos que já participaram do novo nascimento e se tornaram filhos de Deus. Os crentes são uma nova raça, uma nova geração destinada a habitar na pátria celestial. Mas Pedro não para por aí. Após apresentar o grande privilégio da igreja de ser nação escolhida pelo próprio Senhor, passa a apontar alguns outros títulos, também honrosos, que, no entanto, envolvem grandes responsabilidades. Sacerdócio real. Há duas características que distinguem um sacerdote. O sacerdote é alguém com acesso a Deus e com a missão de levar outros a fazerem o mesmo. Este era um privilégio bastante restrito. A palavra latina para sacerdote tem como significado de construtor de pontes, ligações entre o humano e o divino. O sacerdote é ainda alguém que oferece ofertas a Deus. O pensamento é que os crentes em Cristo, a sua igreja, assumiram a elevada posição de irmãos do Rei e sumo sacerdote Jesus Cristo. Por isso é importante ressaltar que é missão da igreja e de todos os crentes individualmente, e não exclusivamente de ministros de estruturas denominacionais ou juntas de missões. Nação Santa. Este título implica na necessidade da santidade, obtida através do processo de santificação pela Igreja do Senhor. Trata-se da transformação moral que vai ocorrendo em todos aqueles que são transformados segundo a imagem de Cristo. Ser nação santa é ser separados do mundo, de seus vícios e suas corrupções. É se manter puros moral e espiritualmente, preparados para o oferecimento de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Isaías diz acerca do povo de Deus, que foi formado para ele, exclusivamente para celebrar sua glória e louvor do seu nome. O povo remido é possessão exclusiva do Senhor. Foi adquirido por alto preço, a expiação pelo sangue do Cordeiro. Ser propriedade de Deus torna a pessoa especial, assim como haver pertencido a alguém especial torna um objetivo aparentemente comum em algo extremamente valioso. Aplicação para a vida.
Somos um povo especial, adquirido a preço de sangue. Por esse motivo, nos tornamos pessoas especiais. Como propriedade exclusiva de Deus, temos o privilégio de proclamar as boas novas. Como você tem realizado essa tarefa? 3. Proclamadores de virtudes. Finalmente, Pedro, no capítulo 2 de sua segunda epístola, aponta a finalidade divina da escolha da igreja para fazer o que a nação de Israel não conseguiu. A igreja se tornou a proclamadora das virtudes de Deus. Todos os privilégios e títulos honrosos dados à igreja implicam em uma responsabilidade missionária. Ela deve proclamar em alto e bom som que antes estava em trevas, mas agora trilha a luz do conhecimento de Deus, a luz da certeza do seu amor demonstrado em Jesus, a luz que ilumina um novo caminho aberto com o poder do sangue, a luz que dá a certeza de permanecimento a um novo povo que vive por antecipação os valores de um reino já instalado em seus corações. A luz que nos livra do terror de Deus e nos traz a certeza de sua misericórdia. Isso precisa ser proclamado através das vidas dos crentes, dedicados ao Senhor. Isso será evidenciado na eternidade, quando a igreja triunfante se reunir para sempre com o seu Salvador. Porém, deve ser proclamado hoje através do trabalho missionário. O teólogo Hunter disse: um privilégio envolve responsabilidades. O novo povo de Deus deve tomar a peito a sua tarefa, que não foi cumprida pelo antigo povo, a saber, a declaração das excelências, dos feitos admiráveis de Deus, que o chamou das trevas do paganismo para a maravilhosa salvação. Isso pode ser comprovado com as palavras de Jesus: vós sois a luz do mundo, assim brilhem também a vossa luz diante dos homens. Onde a igreja deve proclamar as grandezas de Deus? No mundo inteiro. Ser povo de propriedade exclusiva de Deus significa não possuir ídolos, ou seja, nada que se interponha entre Deus, impedindo a verdadeira adoração. Ser proclamador das virtudes de Deus é não descuidar da proclamação da palavra, através do testemunho pessoal e do compromisso com a obra missionária. Aplicação para a vida. Ser um adorador é muito mais que cantar bem. É ter uma vida de adoração. Como você tem proclamado o Evangelho através da sua vida? Considerações finais. Desde o Antigo Testamento, Deus tem preparado um povo sacerdotal que constrói pontes entre Deus e aqueles que não o conhecem, através da proclamação do Evangelho. Uma nação exclusiva a serviço do Senhor, adquirida por alto preço e com a finalidade de proclamar as virtudes daquele que tira das trevas, transporta para a luz e ainda eleva à condição de verdadeiros adoradores. É isso que vale para nós. Para finalizar, meus queridos alunos, eu vou deixar algumas perguntas. Como você tem buscado a santidade? Quais foram as verdades mais importantes que você aprendeu neste estudo? Em que essas verdades vão mudar sua maneira de se relacionar com a igreja? Foi um privilégio mais uma vez participar dessa lição com vocês, meus queridos alunos. Por hoje é só. Grande abraço.